Meus queridos, eu vendi o meu apartamento que estava ainda financiado e comprei essa casa maravilhosa. Já estou começando o vídeo mostrando aqui o 3D da casa para vocês ficarem apaixonados e inspirados a melhorarem de vida sempre. Esse vídeo aqui é um mix, tá, de informações para vocês e dica, porque nós vamos fazer simulação de financiamento e eu vou contar também a minha história para você. E já começo com a coincidência, tá? O meu apartamento é o número 103, a minha casa nova tem o número 130, só inverteu aqui, tá? O 0 com o 3. E o meu apartamento, galera, ele tá financiado ainda e eu vendi ele, na verdade eu troquei, eu fiz uma permuta com o dono dessa casa, que é uma casa nova. O construtor achou interessante fazer a permuta, pegar o meu imóvel num menor valor, tá certo? E eu vou explicar para vocês quais foram as condições, eu acho, e vou explicar para vocês o motivo que eu acho que eu consegui essas condições também, tá? Mas as condições, na minha opinião, foram excelentes. Por quê? A casa é nova e ela estava sendo anunciada por 795 mil. Eu decidi, tá, olhando pelos imóveis da região, que o meu apartamento ele valia 450 mil. Então eu tenho uma diferença aqui de 345 mil, certo? Eu consegui negociar com o proprietário aqui de que o meu apartamento realmente entraria no negócio por 450 mil, mas que eu pagaria 770 mil. E mesmo assim ele aceitou. Então 770 menos 450, a gente está falando de uma diferença de 320 mil. Só que tem uma questão, o meu apartamento ele ainda está financiado. E Naim, por que você acha que o proprietário aceitou pegar, se ele quer vender, né, se ele constrói para vender, por que ele aceitaria pegar um apartamento? Primeiro que essa casa aqui, eu vou mostrar para vocês no simulador, tá? Ela não se enquadra no Minha Casa Minha Vida. Então hoje as taxas do Minha Casa Minha Vida vão até 10%. A minha taxa aqui, com relacionamento com a Caixa, ela vai sair 11,2%. Então a diferença é bem grande. O poder aquisitivo da pessoa tem que ser maior para ela conseguir financiar essa casa. Ou seja, é mais fácil ele vender o meu apartamento, a gente pode simular também, pelo Minha Casa Minha Vida. Ele vai vender muito rápido. E aí entra outra questão, tá? Deixa eu só mostrar a casa para vocês aqui rapidinho, ó. É uma casa que tem vaga aqui para 2 carros com tranquilidade, tá? Tem o portão de garagem, mais o portão social. Entrando dentro da casa, a gente tem a sala, eu desenhei só o primeiro andar, tá? Ainda não tive tempo de desenhar, é uma casa de 2 andares. Eu já fiz aqui o painel de TV, bem bonita. A casa não tem nada, tá, galera? Isso aqui é projeto que eu vou fazer na minha casa nova. Já desenhei aqui o painel de TV, já desenhei aqui os ripados, tá? Já comecei a desenhar a cozinha, porque na verdade falta a parte de baixo ainda, né? Aqui tá o lavabo, depois a área de serviço, e aqui a minha área gourmet e o meu jardim, que eu já desenhei também, vai ficar lindo demais, tá? Ó, já desenhei os armários, minha churrasqueira que vai ser a gás, aqui vai ficar o botijão de gás, porque eu vou usar o mesmo botijão de gás do cooktop para churrasqueira e ele vai ficar aqui. Então, olha a diferença que faz a gente planejar tudo, tá? Desenhei um banco aqui de marcenaria. Essas plantas eu já tenho elas, tá? Só que elas estão aqui no meu apartamento em vasos. E aí, olha só o que eu fiz aqui. Eu já estou desenhando, deixa eu pegar a ferramenta. Já desenhei como vai ficar o meu jardim, vai ficar maravilhoso. Nem mesmo essa parede aqui tem, tá, galera? É tudo branco, tudo pintado na tinta. Mas eu vou fazer essa parede de pedra aqui, vou fazer as pedrinhas brancas em volta e vou fazer as pedrinhas brancas aqui também em volta das duas. Isso aqui é um yucca. Isso daqui eu esqueci o nome dessa planta, tá? Mas eu tenho ela aqui. Se eu lembrar, eu deixo na descrição desse vídeo. O que eu queria mostrar para vocês? Que isso aqui já é o motivo de eu começar falando por que eu acho que o meu apartamento brilhou os olhos do construtor. Meu apartamento é 100% planejado, igual vai ser a minha casa. E a gente vai começar a fazer essas contas agora. Eu vou abrir um doc aqui do Google Docs para a gente poder começar a entender os valores aqui, tá? Eu comprei o meu apartamento no ano de 2020 por 245 mil reais, tá? Eu não vou ter fotos agora, mas ele é 100% planejado, 100% planejado com telha termoacústica, fechamento em blindex, de fora a fora, tá? Nem sei como é que escreve blindex, móveis 100% planejados, área gourmet com churrasqueira ecológica, 100% planejado também, lindo, tá? Tem 2 banheiros e tem um apartamento com varanda em volta. Tem 110 metros, sem falar de 2 vagas
Ó, 2 vagas sob pilotis. Único apto no andar. Olha o tanto de coisa que tem no meu apartamento. E por que ele vale só 450 mil? Porque o bairro é um bairro mais de periferia em Belo Horizonte. Eu moro em periferia, eu moro hoje num bairro quase limite com outras cidades. Então é uma região menos valorizada, mas o meu exemplar aqui é muito acima dos concorrentes. 450 mil hoje você não encontra um imóvel como o meu. Ou seja, ele vai vender por 450 mil tranquilamente, podendo anunciar até mais caro que isso. Não consegue vender mais caro porque os imóveis da região são mais baratos. Então, mesmo a sua unidade sendo superior, se você coloca ela mais caro do que as outras, você não consegue vender. Foi justamente por isso que eu, né, olhando, analisando, eu sou um bom analista, eu próprio avaliei o meu apartamento em 450 mil e eu tenho certeza que ele vai vender. Mas o que é mais legal? Tá? As contas, porque eu comprei meu apartamento por 245 mil, financiei uma parte e eu estou devendo, tá, 103 mil reais dele. E mesmo assim eu vendi. E aqui que entra a questão, por quê? Eu gastei nele mais 100 mil na época, já tem 6 anos, tá? Vou até anotar aqui, ó, 6 anos. Eu gastei 6 mil nele. Olha que legal isso daqui, galera. O poder dos financiamentos. Esse vídeo também é uma dica para você. Financie. Financiamento de imóvel é o melhor financiamento que tem. Você paga um juro super competitivo e você está pagando um bem para você, tá? Eu super indico que você pode pagar menos. Eu juntei dinheiro para quitar esse apartamento. Eu não quitei porque eu já estava planejando fazer exatamente isso que eu estou fazendo agora. Então, ó, 245 mil mais 100 mil em 6 anos, eu então gastei total 345 mil no meu apartamento, só que eu estou vendendo ele por 450 mil, menos 450 mil. Então o meu lucro com essa operação está sendo de 105 mil reais. Olha que interessante. Eu lucrei, meu apartamento valorizou, mesmo eu tendo gastado muita grana nele, mais de 100 mil reais, aí, mais de 20 mil reais por ano, tá? Então o que eu estou fazendo agora? O meu imóvel está negociado por 450 mil, eu escolhi quitar ele, tá certo? Então eu estou gastando agora 103 mil reais para quitar. Eu decidi fazer isso antes de fazer o novo financiamento, tá? E ele vai entrar no negócio por 450 mil. E eu vou precisar gastar mais ou menos aí 50 mil reais com despachante, documentação. Eu estou calculando, mas é um pouco menos, tá? Vamos colocar 40 mil para ser mais realista. Eu acho que eu vou conseguir gastar isso. Então eu vou gastar 103 mil para quitar, eu já quitei, né? E mais 40 mil reais com a documentação da casa nova, né? Não é daqui, porque o proprietário lá, que vai ser o proprietário daqui, que vai gastar para transferir para o nome dele ou para o nome da empresa dele. Então eu vou gastar esse valor, vamos arredondar aqui para total 150 mil? Total 150 mil. Isso aqui seria a minha entrada da outra casa, né? E eu vou financiar, ó, vou fazer um financiamento de 320 mil reais. Isso aqui é bem legal, porque eu praticamente, né, não estou dando entrada, eu estou dando meu apartamento e eu vou refinanciar, né? Eu estou trocando uma dívida que eu tenho hoje de 100 mil por uma dívida, na verdade, de 320 mil, 200 e poucos mil mais cara, mas eu estou pegando aquela casa maravilhosa e eu vou simular para vocês agora, para que eu consiga quitar isso aqui mais rápido. Simulador de amortizações abertos. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó, coloquei o valor do imóvel, 320 mil, vou colocar aqui 420 meses na tabela saque, tá? Eu vou mostrar para vocês por que para o construtor também está sendo interessante pegar o meu imóvel, tá? Imagina o seguinte, galera, que eu fosse comprar essa casa no Minha Casa Minha Vida, a casa dele é superior a 600 mil reais, não entra no Minha Casa Minha Vida hoje, tá? Sabe quanto mesma situação, eu conseguiria uma taxa aqui de 8% ao ano, 8% ao ano. Veja aqui, já considerando seguro, tá? Tô colocando aqui taxas médias, já preenchi tudo aqui, ó, taxa administrativa, eu conseguiria uma prestação de R$ 2.921. Sabe o que eu vou fazer, ó? Vou arrastar o meu rosto um pouco para cá, porque no cantinho aqui o Google Planilhas vai somar para vocês verem, ó. Vou dar um Ctrl Shift setinha para baixo para somar todas as prestações. Observa aqui o valor total. 788 mil, a gente vai para a calculadora. Ó, 788.491 com 47 centavos. Isso, no final de 35 anos, eu pagaria por esses 320 mil emprestados. Só que eu vou pagar muito mais. Não vou, porque eu vou mostrar para vocês a minha estratégia, tá certo? Mas,
Se eu fosse para Minha Casa Minha Vida, eu pagaria isso. Como eu não vou, a minha taxa é essa aqui, ó, 11,19. Olha a diferença nas prestações. Vocês não se assustem, é isso mesmo, tá? Na verdade, a minha prestação tá até um pouco mais cara do que essa. Deve ser algum reajuste ali do seguro habitacional, enfim. Mas vamos somar as prestações. Agora eu somei todas, olha o valor. Olha a diferença de valor. Então, menos 953.142,16. A gente está falando de uma diferença de quase R$165 mil. O mesmo valor financiado. Simplesmente porque esse imóvel não entra no Minha Casa Minha Vida. Então a diferença é muito grande. A diferença não é só o valor pago. A diferença é que uma pessoa que vai comprar pelo Minha Casa Minha Vida e vai financiar R$320 mil, ela precisa ter de renda, ó. Se a parcela dela, vamos voltar aqui, ó como é que a conta é simples. Se a parcela dela é 2 mil, é simples demais fazer essa conta. 2.921,11. Se a parcela é essa, divide isso daqui por 3 e multiplica por 10. Essa renda dessa família tem que ser de 9.737, tá certo? 9.737. Essa é a renda. Já não é uma renda muito baixa. Já não é qualquer pessoa que vai comprar. Porém, na minha situação hoje, de 11,19, com a prestação de 3.703, se a gente fizer a mesma coisa, ó, vamos lá, 3.703,30 centavos, divide por 3, multiplica por 10. Eu estou falando de uma renda de 12.344 no mínimo para você conseguir. Cada vez que você aumenta os juros, você tem que aumentar a renda também para a pessoa conseguir pegar o mesmo valor. Ou seja, o que a gente está acontecendo? O que está acontecendo no momento atual? Os juros estão altos, com isso o poder aquisitivo da classe média diminuiu. Está mais fácil para as classes mais baixas comprarem imóveis. Muitas vezes, e aqui eu estou te mostrando isso na prática, a classe mais baixa consegue pegar um valor muito maior com uma taxa de juros muito menor. Isso é ótimo. Isso movimenta a economia e distribui melhor a renda. Então você que tem a renda mais baixa, aproveite. Nesse momento você está tendo uma vantagem gigantesca. Os juros do banco estão altos e você consegue pegar uma taxa baixa, um valor alto. Aproveite. Está muito propício para você comprar o seu imóvel. No meu caso não está tão propício assim, mas eu vou mostrar para vocês como que eu vou conseguir quitar esse imóvel muito antes e eu vou mostrar para vocês a minha estratégia de quitação. Porque aqui, galera, tem que ter estratégia. Se não tiver estratégia, você não quita antes, você não paga menos, tá? Você tem que ter estratégia. Olha o que eu vou fazer, presta bastante atenção. Primeiro, eu vou relembrar aqui o valor total. Eu vou voltar meu rosto para cá para vocês acompanharem. O que eu vou fazer nas contas, o próprio Google soma para mim aqui, o Google Planilhas, tá? Já eu vou falar mais sobre o simulador no final, mas ele está disponível para vocês, tá? Na descrição do vídeo. Mas no final eu falo mais sobre isso, tá? Vamos lá. 953.142,16 centavos. Isso é o que eu pagaria, mas não vou pagar isso. Eu já vou mostrar para vocês. Nessa coluna aqui de simulação de amortização, eu vou simular, tá? Eu não vou ficar dando todos os meses o dinheiro, mas eu vou tentar juntar a cada 6 meses, ó. Então aqui, ó, no mês 6 eu vou tentar juntar pelo menos 5 mil a cada 6 meses, tá? Ó, eu vou tentar fazer isso, 5 mil a cada 6 meses, ó. 5 mil, então eu tenho na 12, depois eu vou ter na 18 mais 5 mil, beleza? Vamos fazendo isso aqui, ó. Depois na prestação, 24 mais 5 mil, tá? Olha o que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu vou copiar esses valores, ó. Copiar, Ctrl C e dar um Ctrl V, porque aí ele já vai replicar para baixo para mim e eu já vou conseguir, sem perder muito tempo, mostrar para vocês o que eu quero. Porque eu quero mostrar como que é essa estratégia de a cada 6 meses 5 mil, ou seja, dentro da minha realidade, porque eu já vou estar pagando uma prestação alta, eu não vou conseguir amortizar muita grana, não vou conseguir nem 1.000 por mês. Isso aqui está dando menos de 1.000 por mês e eu já quitei, ó. Vamos ver aqui aonde que eu quitei a minha dívida. Eu quitei na prestação, olha aqui, vamos ver o número da prestação que eu consegui quitar e a gente vai fazer essa conta, 137. Ah, não, o simulador da Caixa me permite simular uma única vez. Aqui você vai fazer o planejamento de quitação. Você pode simular todos os meses, uma vez a cada ano, uma a cada 6 meses, valores diferentes. Você está fazendo uma hierarquia. A cada simulação que você faz em cima da outra, a planilha recalcula tudo para você. Isso aqui é uma planilha de facilitação e planejamento da sua quitação. Isso aqui mudou completamente a forma de eu analisar o meu contrato antigo. Eu me planejei e com 1 ano eu já tinha dinheiro para quitar ele, para vocês terem uma ideia, porque isso aqui te dá visão, te mostra o quão rápido você vai quitar se você tiver planejamento e organização. E tem mais,
Essa planilha não é só planilha, você vai receber várias planilhas. Serve para quem ainda não fez financiamento e para quem já fez. Tem um curso. Eu dou várias dicas, faço várias simulações. Eu simulo até renda lá com vocês no curso de como pagar menos juros. Então não é só planilha, eu tenho um curso de como pagar menos juros no seu financiamento. São 4 planilhas que você vai receber, sendo essa a principal. O link está na descrição desse vídeo, adquira o seu. É uma forma de você contribuir com o meu trabalho, estou sempre melhorando essa planilha. Inclusive eu vou em breve transformar ela num aplicativo com inteligência artificial. Vai ficar ainda mais legal, então já compra agora para você garantir acesso a tudo isso. Tá na descrição desse vídeo, mas fica comigo que eu vou analisar, ó. Agora é a hora legal, porque a gente vai analisar em quanto tempo que eu vou conseguir quitar minha casa nova. Joguem boas energias na minha casa nova. Eu fui feliz demais no meu apartamento atual e eu tenho certeza que eu vou ser ainda mais feliz com a minha casa nova. E você também vai ser muito feliz no seu imóvel, tá? Galera, ó, eu quitei na prestação número 142. Primeira conta que eu vou fazer é somar 142 prestações. Como é tabela saque, as parcelas mudam, eu preciso selecionar todas. A planilha já fez a conta ali para mim, ó, R$ 443 mil. Eu vou somar agora, ó, com esses outros valores aqui, ó, que são as amortizações que eu fiz. Vocês concordam comigo? Ó, ficou pequeno, mas não se preocupe que eu já volto. É só para eu conseguir selecionar todos os meses de forma visual aqui. Vamos voltar à planilha. Fez um demais agora. Pronto. 140 mil de amortizações. Então, de 5 em 5 mil, eu gastei 140 mil. Só que eu gastei também, ó, vamos somar aqui que eu já esqueci. Vamos lá, que é ao vivo, galera. É gravado, mas é ao vivo. 142 prestações para poder quitar. Eu acabei que eu falo tanto, e é tanta informação legal, que a gente até esquece. Ó, somei até a prestação aqui. Eu falei que era 142, mas eu falei errado, galera. Ó, é bom que eu mostro para vocês, ó. Veja que aqui o meu saldo devedor, tá? Ele ficou zero. Olha o número de parcelas restantes, zero. Então, na verdade, ó, essa quitação, ela foi aqui, ó. Deixa eu até atualizar aqui para vocês, ó. 5 mil foi aqui. Olha que legal. Essa daqui eu já não preciso de nenhuma delas para baixo. Ó, eu vou até somar de novo aqui, porque aqui, galera, para ficar um negócio correto para a gente ver, tá? Ó, deixa eu somar de novo. Vamos fazer com calma. Tá ficando um vídeo longo, mas eu tenho certeza que você tá gostando, porque isso aqui muda a vida. Olha lá. Na verdade, foi 115 mil. Foi menos do que eu tinha falado com vocês. Foi 115 só, e não 140. Então é importante a gente fazer com calma, para a gente ver, de fato, aqui, como é que a gente vai fazer o nosso planejamento real, né? O objetivo aqui é pagar menos juros e quitar a nossa dívida o quanto antes. Então foi na prestação, na verdade, 137. Olha que legal. Vamos ver aqui a prestação número 137, que é essa daqui, ó. 137. Somando todas as prestações, 443 mil. Então, ó, menos 443.589,40, que foi o que eu realmente paguei, tá? E menos 115 mil, que são as antecipações que eu fiz para o banco. Isso é importante considerar. Mesmo assim, está dando uma diferença de 394 mil reais. Eu vou economizar com essa estratégia aqui quase 400 mil reais. Agora me fala, você não acha, se eu conseguir um dinheiro extra, eu não vou vir aqui no simulador e vou ficar brincando para ver em quanto tempo eu consigo quitar e quanta grana eu vou economizar? E tem um detalhe psicológico aqui muito forte. Quando eu simulo, eu quero fazer. Isso aqui muda o seu raciocínio, muda o seu planejamento. Porque quando você coloca aqui, e outra coisa que eu faço muito, e se eu tivesse 50 mil para colocar aqui, o que aconteceria? Sabe o que a sua mente faz? Ela trabalha para você correr atrás desses 50 mil e arrumar esses 50 mil. Foi assim que eu arrumei dinheiro para, ao invés de 7 que eu estava planejando, quitar esse apartamento que eu estou aqui ainda, porque eu não mudei ainda, em apenas um ano. Primeiro passo é você adquirir esse simulador, fazer o seu... Vai por mim. Simular é a chave, é o primeiro passo para você mudar a sua mentalidade. Eu tenho esse curso que vai te ajudar a mudar a sua mentalidade, porque ele vai te mostrar várias estratégias, vai te dar a planilha pronta, você só preenche e te dá todos os resultados, beleza? O link está na descrição, deixa seu like nesse vídeo, manda esse vídeo para aquele seu amigo que tem ou que vai fazer um financiamento em breve aí, porque esse tipo de conhecimento a gente precisa compartilhar. Forte abraço, ótimas energias para o seu lar, para sua casa nova, para o seu apartamento novo, para a sua família. A gente precisa de compartilhar boas energias. A nossa vida é repleta de energias. Devemos nos aproximar de boas energias e nos afastar de quem só traz notícia ruim, pessimismo. Isso não traz nada de bom.
boas energias para você fazer mais grana, para você amortizar seu financiamento e quitar essa dívida o quanto antes. Forte abraço, até o próximo vídeo.